Capítulo 107, 26. Passado perfeito em inglês, exemplos de frases com o passado perfeito. O passado perfeito, também conhecido como past perfect em inglês, é um tempo verbal que descreve uma ação que ocorreu e foi concluída antes de outra ação no passado. Ele é formado usando o verbo auxiliar had seguido pelo particípio passado do verbo principal. Este tempo verbal é comumente usado em narrativas para indicar uma sequência de eventos ou para enfatizar que uma ação foi concluída antes de outra começar. Por exemplo, considere a frase I had finished my homework by the time my mom got home. Eu tinha terminado minha lição de casa quando minha mãe chegou em casa. Aqui, a ação de terminar a lição de casa aconteceu antes da ação de a mãe chegar em casa. Outro exemplo seria She had already left when he arrived. Ela já tinha saído quando eu cheguei. Neste caso, a ação de ela sair ocorreu antes da ação de eu chegar. Em ambos os exemplos, o passado perfeito é usado para indicar a sequência dos eventos. Além disso, ele também adiciona uma ênfase extra ao fato de que uma ação foi concluída antes de outra começar. Usar o passado perfeito corretamente pode ser um pouco complicado para os aprendizes de inglês, mas com prática e paciência, ele se tornará mais fácil. Aqui estão alguns exemplos adicionais de frases com o passado perfeito para ajudar você a entender melhor este tempo verbal. They had lived in New York for 10 years before they moved to California. Eles viveram em Nova York por 10 anos antes de se mudarem para a Califórnia. I had never seen such a beautiful sunset until I went to Hawaii. Eu nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito até ir ao Havaí. He had already eaten by the time he cooked dinner. Ele já tinha comido na hora em que eu cozinhei o jantar. Em todos esses exemplos, o passado perfeito é usado para indicar que uma ação aconteceu e foi concluída antes de outra ação no passado. Note que o verbo auxiliar had é sempre usado, seguido pelo particípio passado do verbo principal. Ao aprender o passado perfeito, é importante lembrar que ele é usado para indicar uma sequência de eventos no passado. Ele não é usado para descrever uma ação que aconteceu no passado e continua no presente, ou uma ação que aconteceu no passado sem referência a outra ação. Finalmente, é importante notar que o passado perfeito é menos comum em conversas do dia a dia do que em escritos formais ou literários. No entanto, entender e ser capaz de usar este tempo verbal corretamente é uma parte importante de se tornar fluente em inglês. Em resumo, o passado perfeito é um tempo verbal que descreve uma ação que ocorreu e foi concluída antes de outra ação no passado. Ele é formado usando o verbo auxiliar had seguido pelo particípio passado do verbo principal. Embora possa ser um pouco complicado de entender no início, com prática e paciência, você será capaz de usar o passado perfeito com confiança e precisão.